Quem pensar num poeta paulista circulando pela capital do estado no início dos anos 60, pensará num concretista ou pensará num beat surrealista. Antônio De Franceschi, com sua obra gestada na cena cultural paulistana dessa época, embaralha essas referências. Nascido em Pirassununga, veio viver na metrópole e se tornou amigo de poetas que viriam a ser alguns dos mais importantes da geração dos novíssimos. Aqueles que se reuniriam em torno ao editor e artista gráfico Masao Ono, responsável pela antologia e a coleção que deram visibilidade e vazão a todo um grupo de poetas, a toda uma geração, com Roberto Piva, Cláudio Willer, aqui presente, e Rodrigo de Aro. De Franceschi compartilhava o gosto pela cidade e pelas descobertas literárias. Federico Garcia Lorca, San Juan de la Cruz, Jorge de Lima e Fernando Pessoa foram perscrutados com avidez. Conta-se que, recém-iniciada sua segunda década de vida, os amigos De Franceschi e Roberto Piva estavam a meio caminho entre a filosofia e a literatura. A influência do filósofo Vicente Ferreira da Silva e de sua esposa Dora os fez avançar na obra de Heidegger e parecia levar a balança a pender a rumo certo, o da filosofia. A inesperada remessa a São Paulo por uma tia de Piva de uma porção de livros da geração Beat, publicados pela editora norte-americana City Lights, fizeram do aspirante a filósofo Roberto Piva o poeta que hoje conhecemos por Paranoia, obra que com felicidade cruza o legado do modernismo brasileiro à obra de Ginsberg e dos surrealistas. Para Antônio Fernando De Franceschi, a Beat não teve tal efeito. O que o seduziu naquele início dos anos 60 foi mesmo a filosofia que o levou a cursar o bacharelado na USP, nada que o tenha impedido de levar adiante a amizade visceral com Piva, Willer, Rodrigo de Aro, noites adentro, aquecidas, nas palavras do próprio, na alta gradação do fogo paulista. Os episódios memoráveis do grupo ficaram devidamente registrados no belo documentário Uma Outra Cidade, de Hugo Giorgetti, do ano 2000, e no livro-reportagem Os Dentes da Memória, das repórteres Camila Hungria e Renata Delia, lançado em 2010. Curioso é pensar que o filósofo De Franceschi atravessou os anos 60 e 70 como poeta inédito. Casou-se e foi trabalhar por anos a fio no mercado financeiro, até que depois de mais de 20 anos cedeu, segundo diz, às pressões de Caio Graco, o então editor da Brasiliense. Lançou o seu Tarde Revelada em 1985, um livro maduro e surpreendente, composto por poemas, em que a poesia, o livro e o próprio poema, sendo escritos, eram os temas. Em certo poema, fala o poeta que empaca na quarta linha de sua escrita, cito, linha de resistência, que nome dar à impotência, retorno inútil da frase ao ponto de partida. Em vão, assim, a poesia, contra o fatal limite, o quarto, se continha, e tudo além era afasia. Também a memória foi tema recorrente naquele volume, e em poemas a um só tempo filosóficos e imagéticos, lê-se, cito novamente, a memória retém os que devem ficar, mesmo os que fugazes teimam em partir. Lembrar é fingir. Tarde Revelada instaura uma circularidade, com a reiteração de temas e imagens em que o mar e a memória, assuntos fundantes de sua poética, se estabelecem. Cito, mas recupere-se, sobretudo, antes que tarde, a memória perdida do caminho, para que tudo possa, no eterno fluxo, a seu tempo e hora, recomeçar. Tanta precisão e delicadeza renderam ao livro o Prêmio Jabuti, de 1986, como lhe renderia um prêmio APCA, seu livro seguinte, Caminho das Águas, de 1987. Sobre sua poesia, disse o amigo Roberto Piva, é hermética, muito mágica, muito cheia de mistérios. São meandros que percorrem essa vivência urbana e cósmica dele, de uma forma espantosa. Ele consegue sintetizar em um poema curto toda uma experiência do mundo.
É essa experiência que, em seu livro Sal, se mostra plena. Logo no primeiro texto, a voz poética assume a persona de Simbá para narrar sua jornada vital, como navegação. Cito. E tão breve foi o dia, pelas astúcias da vida, que me fiei sem receio num imponderado percurso. Era sul, era norte, era noite, e eu não sabia. Em sua trajetória poética, De Franceschi, o filósofo, está sempre presente. Questões epistemológicas são elaboradas, poemas confrontados geram paradoxos. Certa feita diz que nomear é assombro, roçar delicado, susto e faro no âmago, como pegadas no chão. Noutro momento, como no poema Algo, tangencia o inominável, dando-lhe contorno. No livro Fractais, oferece ao leitor em espelho epigramas sobre cada um dos termos de pares mínimos: quente, frio, mole, duro, céu, inferno, transparente, opaco, etc. Ao final, um pós-fácil de Antônio Wise define não apenas o livro, mas a poética do seu autor. Cito. De Franceschi como que nos avisa: como Ali Babá, eu sabia que o caos verbal, o tesouro, existe. Como ele, quis o abre-te sésamo, mas não queria roubar, pois só queria um fóton, cuja ausência na gruta ninguém notará, mas poderá, quem sabe, enriquecer a colina. Com De Franceschi, enfim, estamos diante de um poeta clássico, ou de alguém que, como seu poema Ego-Gramático, oferece uma definição adequada da escritura. Poeta, sujeito, sem predicados. Caberia dizer ainda, para encerrar essas linhas, 2 ou 3 coisas a seu respeito, às quais nem sempre se atenta. Além de poeta, De Franceschi foi o diretor do Instituto Moreira Salles, que ajudou a fundar em 1990 até 2008. Isso significa dizer que foi artífice e diretor de alguns projetos literários fundamentais às letras brasileiras, como os Cadernos de Literatura Brasileira, que tanto colocaram em evidência autores importantes como Hilda Hilst e Raduan Nassar, quanto reordenaram materiais de outros canônicos, como Guimarães Rosa, Drummond, editados com maestria pelo jornalista Rinaldo Gama. Todos os cadernos tornaram-se bibliografia fundamental de consulta a pesquisadores. Ao se reler os seus 7 livros de poemas que compõem sua obra, lançados ao longo de 3 décadas, revela-se uma trajetória de coesão impressionante, construída de modo singular, em um percurso em nada circunstancial. Cabe lembrar as palavras do também filósofo Giorgio Agamben ao definir o contemporâneo. Pertence verdadeiramente ao seu tempo, é verdadeiramente contemporâneo aquele que não coincide com este, nem está adequado às suas pretensões e é, portanto, nesse sentido, inatual. Mas exatamente por isso, exatamente através desse deslocamento e desse anacronismo, ele é capaz, mais do que outros, de perceber e de apreender o seu tempo. Que essas palavras sirvam de epígrafe à noite de hoje, na qual nós vamos ter Cláudio Willer comentando a obra do nosso queridíssimo Antônio Fernando De Franceschi. Eu convido os dois aqui à mesa. Vou ler tudo que está nesses livros aqui. Não adianta falar sobre o poeta, tem que mostrar o poeta. No capítulo Falar sobre o poeta, Wilson Alves Bezerra, que nos precedeu, foi de uma clareza e capacidade de síntese que eu acho que eu não consigo replicar. De fato, Antônio Fernando De Franceschi vem a público depois de todas as aventuras, peripécias e episódios que estão nas entrelinhas da bibliografia e filmografia citada por Wilson,
Antônio Fernando de Franceschi vem a público com Tarde Revelada. Observem que o título já tem uma polissemia, né? Que tarde é o período do dia, né? Após a manhã, e tarde também de algo tardio, né? Evidentemente, ele não chegou tarde, ele chegou no momento exato, e todos nós, de certa forma, acho que isso já foi dito antes, né? Nós chegamos tarde, né? Acho que foi Hölderlin que falou, não é? Porque o tempo dos deuses já passou, não é? E, ao mesmo tempo, chegamos cedo com relação à realização de uma utopia que consistiria na própria realização da palavra poética, na sua conversão em mundo, não é? Na obra de Franceschi, eu recortaria uma extensa seleção que eu intitularia de poemas que eu, Cláudio Willer, gostaria de ter escrito. Exemplificando aquilo que poderia possibilitar uma leitura bem extensa, mas acho que, evidentemente, é uma leitura que deve ser feita, mas eu acho que é particularmente importante hoje nós termos em seguida a leitura dos próximos poemas, quer dizer, dos próximos a virem a público, de Antônio Fernando de Franceschi, não é? Agora, um dos inúmeros poemas, isso é uma marca do estilo dele, que são coloquiais, que dão a impressão de alguém que está te contando alguma coisa, que está talvez te confidenciando algo, não é? Contando uma história, mas sem nunca ser prosaico. O sonho inacabado. Um dia, qualquer dia, você acorda de um sonho não lembrado por inteiro, que persistente fala de você, incomodado do que lhe dói saber não mais que o mínimo, detalhes da roupa, o lenço sem serventia, um tabuleiro de xadrez. Era um desafio, no sonho do sonho, e estava pronto sonhando quando você abre os olhos doloridos, sem se dar conta do que antes mordia e ardente lhe escapava entre os dedos um nada de tempo, um segundo, 2 deles, talvez um minuto inteiro, qual o tempo necessário para se esquecer. Em vão, lançar-se a caneta na mesa de cabeceira. Fugidio sonho, o visita dia após dia, sem deixar-se reter. Um sonho pode durar noites seguidas, recorrendo caminho sempre igual, mas diferente, embora ressurja na hora em que você o perde, para nunca mais retornar ao ponto de não se poder juntar ontem com hoje, hoje com amanhã, por causa da memória que está ficando fraca, ou ébria de vinho no pesadelo, em que o sonho febril de novo lhe oferece a saída, aquele disfarce, mal encobre, assim falou a voz soturna,
melhor fingir-se outro, a revelar sua identidade entre si e você. Um tabuleiro de xadrez, entregam-se peões, os primeiros na carnificina, depois corcéis, bispos e torres. Mova a rainha para casa ao lado, aconselhou a voz onírica. Poupe-a e o farei recordar a trama das jogadas. Não fosse esse jogo, completou, um sonho inacabado. O sonho é um tema imemorial na poesia, não é? Desde antes, inclusive, da Odisseia, não é? Provavelmente na Odisseia adquire um relevo especial por causa dos dois tipos de sonho, da porta de chifre e de marfim, não é? O sonho é um tema especialmente forte entre os românticos, não é? Claro. E sempre fazendo a mesma pergunta: como se conectam o sonho e a realidade? O que o sonho revela? Como captar aquilo que o sonho nos diz? Sendo um tema imemorial, arcaico, anacrônico, e eu acho que o Wilson trouxe a ideia de anacrônico com todo o seu peso. Quer dizer, o anacrônico é o anacronos, é o que está fora do tempo, é o que pode superar o tempo, não é apenas o antigo e muito menos o que está fora de moda, não é? Enfim, De Franceschi consegue trazer o tema, a questão do sonho e do caráter fragmentário, não só do sonho, mas de tudo, não é? Do mundo, da realidade, da nossa percepção da realidade. E então é um poema que me sensibiliza, especialmente porque eu já escrevi poemas transcrevendo sonhos e porque, evidentemente, o onírico, o sonho, e é claro que todos nós, principalmente depois de termos lido Freud, temos lido tudo que, segundo Freud, o precedeu, de poetas que já sabiam do que ele estava falando, não é? Enfim, é o grande tema da poesia. Na poesia de Franceschi, nós vamos encontrar, em alguns momentos, vamos encontrar sempre, mas em alguns momentos a proclamação de uma poética, de valores, não é? Por exemplo, no final do poema Retrato, que é sobre o pintor Rembrandt, um dos exímios retratistas, não é? Desse período que, sei lá, tanto poderia ser classificado como renascentista ou barroco, como se as classificações tivessem importância, né? Rembrandt, assim como todos os pintores da época, tinha discípulos, não é? O trabalho era coletivo, eram ateliês, não é? Isso é muito notório com relação a Leonardo da Vinci, inclusive, não é? E há, evidentemente, uma discussão sempre sobre o que era trabalho genuíno do autor e o que era dos discípulos. Como se essa ideia de autoria nossa, a qual foi questionada por Lautréamont, a poesia deve ser feita por todos, o plágio é necessário, mas, de qualquer forma, essa ideia de um eu que cria é um legado romântico, não é? Agora, para De Franceschi, tanto faz. Outras de dúbia atribuição circulem, embora outras de dúbia
atribuição circulem hoje para museus e galerias, se belas, mesmo quando cópias quase verazes ou contrafações de ótima fatura, e as há, deve ao mestre holandês o que não tem: a serena transcendência de uma arte pura. Essa frase, a serena transcendência de uma arte pura, eu acho que poderia ser epígrafe geral desses volumes e do que mais virá, não é? Até chegarmos, espera-se, a uma edição completa, uma bela edição crítica, reunindo toda a poesia de De Franceschi e possibilitando ver algo que é espantoso, não é? Como ele sempre se transforma, sempre é mutante, inclusive nos traz símbolos da transformação, o caminho das águas, não é? Que águas? Por qual caminho? Águas de Heráclito, águas que abrem o seu próprio caminho. Outro símbolo da transformação também, a serpente, não é? Símbolos desse movimento perpétuo, dessa tensão entre yin e yang, do Ouroboros, não é? Ao mesmo tempo que ele está sempre se movendo, ele é sempre precisamente o mesmo. Ele tem um estilo, tem qualidades inconfundíveis. Dentre essas qualidades do estilo, está aquela de sempre mostrar que algo é outra coisa. Exemplifico com o já antológico, não é? Migrou para antologias, do A Olho Nu, o Noturno. Noturno da Rua Piauí. É um daqueles poemas que vão encantar a todos os leitores, mas, ao mesmo tempo, ele desafia o leitor. Noturno da Rua Piauí, a Francisco de Assis Barbosa, em 8 de dezembro de 1991. Se quer ao que me molesta, renuncio. Abro a janela e colho o vento de frente, mas duvido, a substância não é esta. Traços apenas, pedaços escolhidos, antes me conhecia, havia vontade e um mal-estar por ficar só no escuro. Cuido agora da pele das maçãs, lavo os talos com cuidado, vejo bem o que cabe à mesa aberta. Tenho idade para ter perdido amigos. Surdo saber de si, que entanto é sombra, e a trago como um cão. O poema pode enganar leitores por causa da duplicidade dele, não é? Da proposital duplicidade, ele pode ser tomado como um poema, e pode, e legitimamente pode, não é? Sobre o quarto andar da Rua Piauí, que vai reaparecer em outros poemas também, ou seja, o lugar onde ele mora, não é? Só que 8 de dezembro de 1991 foi quando Francisco de Assis Barbosa, um intelectual notável, nosso principal estudioso de Lima Barreto, entre outras qualificações, e um amigo do De Franceschi, que eu visitava lá, inclusive, não é? Faleceu, não é? Vejam a distância entre
aquilo que faria, isso merece eu trazer para as oficinas literárias, para mostrar a distância com relação ao que faria, digamos, o poeta mais ingênuo, né? Aquele preso ao tema. Vamos escrever sobre a morte do Francisco de Assis Barbosa, então vão colocar todos os meus sentimentos, tudo que eu penso, tudo que eu acho, dar o perfil do Francisco de Assis Barbosa. Não. Vamos falar de outra coisa, que ao mesmo tempo é a mesma coisa. Por quê? Porque tudo sempre é outra coisa. Toda linguagem tem mais sentidos. E esse mais sentidos, mais luz, talvez, e eu estou remetendo a um poeta que é referencial para Antônio Fernando de Franceschi também, né, entre tantos outros, dos contemporâneos aos mais arcaicos, né, mas alguma hora a gente precisa conversar, alguma hora você precisa me explicar para eu saber se eu entendi direito aquela teoria do Goethe, né, de que alguma coisa, alguma pulsão vital, algum modo da vida se manifestar que faz com que uma samambaia seja diferente de um jacarandá, embora os dois possam crescer lado a lado. Quer dizer, não é o contexto, não são os condicionantes, as circunstâncias, é algo, não é? Assim como esse algo que para os românticos e para os místicos, que comparece aqui frequentemente, era a gnose, a centelha divina, a superação da dualidade entre a subjetividade individual e o absoluto, não é? Se manifeste no poema, mas se manifeste justamente nos subentendidos do poema, não é? Naquilo que o leitor vai descobrir, vai ter revelado, né, e eu volto a insistir no peso do primeiro título de Franceschi, tarde revelada. Quer dizer, os poemas são uma experiência de revelação, o que não exclui a reflexão, a compreensão consciente, quer dizer, todos caminham juntos, não é? Apenas como exemplo de poemas contendo o mundo, tem tantos, né? É claro, bom, todo poeta, de uma forma ou de outra, faz poesia sobre a poesia, não é? Na mesma medida em que é impossível poesia ingênua, inocente, não é? Ou seja, ninguém que está realmente criando uma obra poética, ninguém é bobo, não é? Nós mantemos uma certeza fanática, se a gente não tiver, a gente não escreve nada, e ao mesmo tempo uma extrema desconfiança sobre aquilo que estamos fazendo, não é? Nós poetas somos ambivalentes, não é? E adoramos enganar o leitor. Por quê? Porque, na verdade, o que nós estamos fazendo é seduzir o leitor, é trazer ele para perto de nós, é instaurar a comunidade poética, não é? On the road. Do que ele está falando aqui, nesse poema, que pode ser um dos muitos exemplos de capacidade de síntese. Corta o caminho, o augúrio dos verdes, musgos, nimbos infinitos e um cinza longe impressentido. O poema, ao mesmo tempo, é talvez uma ironia, é uma verdadeira sacanagem, entre outras que ele faz, com as palavras, com títulos, com referência, ao remeter a essa obra caudalosa
monumental, importantíssima, que é o On the Road, de Jack Kerouac. O que ele fez? Resumiu, condensou em umas poucas palavras? Não, ele fez uma coisa muito pior ainda. Uma sacanagem muito maior ainda. Ele condensou todas as viagens. Pode ser a do Jack Kerouac, pode ser aquela que a gente estava comentando, de um belo dia eu acordar com vontade de subir montanha, telefonar para você e a gente subir uma montanha e quase morrer de frio lá em cima, a Pedra do Baú em Campos de Jordão, e tantas outras. Ou pode ser aquela vez que eu fotografei na Mata Atlântica, não é? Quer dizer, o que é a poesia? E não só para aquele filósofo que já foi citado e que nós lemos, estudamos, inclusive participando do mesmo grupo, na leitura do livro sobre Hölderlin e a essência da poesia, não é? É a essência, aqui está a essência da viagem. É aquela viagem, é outra viagem, é todas as viagens, não é? É a máxima, a extrema condensação. Como De Franceschi escreve? Como é o processo de criação dele? Eu sei lá, eu nunca conversei com ele a respeito, nunca vi ele escrevendo, né? Agora, eu tenho algumas pistas que eu vou expor para concluir esse meu apanhado de algo, só pensando na série, aspas, poemas que eu gostaria de ter escrito por Cláudio Willer, poderia ir longe, muito longe, não é? Há um poema em que ele fala dos aedos, do canto, a poesia como canto, a poesia remetendo às musas, não é? Na antiguidade, o poema tinha que ter a musa e um canto, a musa, senão não ia dar certo. Quer dizer, as musas que regem o poema. Agora, as musas, na Teogonia de Hesíodo, elas têm, e não só lá, eu diria que em geral elas têm essa relação paradoxal. Elas são filhas de Zeus, que é o regente do mundo, mas, ao mesmo tempo, elas que criaram tudo, que fizeram o universo, que constituíram o mundo, inclusive a própria teogonia, inclusive os deuses, inclusive Zeus, né? Então, são entidades inteiramente circulares, né? As musas, nesse sentido, são metáfora da poesia. Elas vão inspirar, não é? Necessariamente o poeta, na mesma medida em que a palavra do poeta replica o que as musas fizeram, que foi de criar o mundo. Ao mesmo tempo, e isso não é contraditório, nós vamos encontrar constantes alusões, referências ao haikai, ao poema curto japonês, inclusive com poemas que se apresentam como haikai. O que é o haikai? É a poesia do instante. É uma poesia da natureza, é uma poesia que sempre vai ter uma referência temporal, alguma relação com a passagem do tempo e com a permanência de algo, não é? É a poesia do Satori, da iluminação búdica e da extrema lucidez. É aquela poesia na qual aparentemente a subjetividade está suprimida, em que está presente apenas o objeto, não é? Há um sapo que mergulha num tanque,
há uma formiga que sobe o Monte Fuji, não é? Há algo que está acontecendo e que o poeta capta. O objeto exterior está aí, não é? Agora, só que, para ver essa captação, essa iluminação, é necessária uma subjetividade, não é? Alguém extremamente preparado, não é? Os autores de Haikai, eles viviam, né? Experimentavam, praticavam uma ascese, não é? Praticavam acesso a uma condição superior para poderem fazer esses poemas dessa extrema limpidez, dessa simplicidade tão enganadora. Eu acho, ou seja, o que aparentemente é a poesia do objeto, a descrição, só que não é, se você for fazer uma descrição apenas, você faz composição escolar, não é? É uma captação, e uma captação do objeto e do instante. Ao mesmo tempo, é uma síntese do eu e do mundo, da subjetividade e da objetividade, não é? Ou é um colocar em movimento ambos, a subjetividade e a objetividade, transformando-os constantemente. Eu espero que com essas observações, além de transmitir alguma credibilidade, eu espero, além de dizer algo plausível para o autor, né? e sempre falar sobre o autor sem ter combinado antes com ele, né? Cadê? Nós não conchavamos, ninguém aqui fez nenhum conchavo. Olha, eu vou falar isso e isso, aí você lê isso e aquilo, tá bom, aí um concorda com o outro, cadê? Não teve nada disso, entende? Cadê? Nós mantivemos um absoluto mutismo sobre o que vai acontecer hoje. Eu espero ter oferecido algumas pistas, algumas possibilidades de leitura para essa extraordinária poesia de Antônio Fernando de Franceschi, do qual teremos a satisfação de ouvir seus novos poemas. Meus parabéns. Eu consegui falar coisa aqui. Que bom. Oi. A pedido do autor, eu vou começar a série dos poemas novos. Antimemória. Voltar ao seio da memória dura e se perder como primeiro passo, sabendo sem saber ardido, pensar cair da pedra a que peguei, nem outra a que eu pudesse escura e não me armei. Dias perdidos a que se saibam, embora assim o nada cala, e armar nem isso é o vazio. Joguei os dados entre os dedos, incerto e não do que pedia. Voltar à vida é coisa fria. Aracanda. Nas primeiras viagens de Candara, deixaram-me pasmas de pedras que se quebravam a cada estilete, sangrando ao toque de minha mão, ardida dos basaltos e cristais cortantes. Sei que o pó levantado aos olhos é também faca e marca de caminho. Assim não me deixo ficar nem sair, mas instigar a mim mesmo eu sei, atento à cara dura que não tenho. Deixo meus encantos nos esforços e vejo clara a rocha azul do desmedido, sabendo-o sem perdido o que se ganha, portanto atendo o que não se queira e vê, no lado altivo de Candara, esta sim ajuda.
Diana. Ardente em que se põe altiva, fêmea, faminta, fugaz. Lunar e fria se acende em bruma, na alva pura, madura, se faz mulher. Luar, clarão, céu aberto, o não nome, a pluma, paina clara, a garça ave, água benta, o branco, camélia, amora, amor. Pombal. Pombear no arrufo quando o aguardar, nas calhas dos beirais e as penas caídas, deixando-a belas e a si próprias já sabiam, sob o vento que sem ele não perduravam, nem vive caiar na pintura no alto da casa, onde pomba, pombão, pomba rola ou preta, pomba pedreza, pombão de espelho e margosa, se pode dizer asa branca, que é pomba verdadeira. No lado daquele lugar, a quem prever figurou-se em partes de cada uma, e as pombas ali chegando, não eram sem saber dia ou noite já se quebrados, ou mesmo caído e logo perdido, sob o sol batendo. Contudo, homens pesados sem argumentos fatais, e a lança, o sangue, o dente na inconsciência da morte. Assim ajustaram seus dedos, já lançando o rito ardente, e o vermelho das plumas verteu caladas na hora do fim. Perdas. Avisa a quem não sabe o amor em que se engana, e a mais assim se cala, perdida em seus pendores. Salsugem. Com natural instinto, acende o temor certeiro, em gesto ardido, punhal, vértebra, rasgo na carne, cansar a dúvida e o espelho, no apagar dos rastros, palavras quebradas, perda de sentido. Fosse dezembro, não eu, a me agarrar sob sol, intenso, remoo o que não faço. Sonho. Com citações abrégées no mês de Atena, e sempre Poseidon ao lado de seu cadete, ou mesmo Zeus, o mais jovem de Cronos, saiba que uma das primaveras é Targélion. Assim me certo vi quando sombrios epitáfios, já perdidos em oráculos, humores e negrumes, vertendo de torpor incipiente aceitei a cutilada. Cheguei assim à vitoriosa soberba e me acordei. Veias. Como se estivesse ante o corpo místico, sem dor nem comunhão, mas já pulsante. Perene as veias que o sustentaram breve, sabendo dele se abrissem claras do ar mais puro. Assim pudesse, como água aberta em lenço branco, amor seria a vida e morte, a alegria. Quem sabe Deus? Quem sabe o Filho? Acróstico. Se me perto ao se perder sob seu seio, jamais ardido, em que te calas, e assim sentido, vou-me correndo, a cada hora, em glória, no colo dela. Algures. Havia tanto tempo no mês perdido, que os ares se fizeram malfinados, levando outras figuras discordantes. Saí assim em busca outros caminhos, aqueles já passados em vias tortas,
e indo o que fizeram, mal acabados. Aberta a porta agora, já é mais presciente, pois, por certo, a rua é boa e se conforta, mas seja ainda a busca do bom andado. Verdade é o que se pensa, na fugaz corrida. A média do tempo perdido já não se sabe. Nem dizer de quem se pode é coisa feia. Ficou-se tudo do bem o que se imagina. Quando a vida é breve, vem apressada. Mas quem cuida dela, se ela não dá abrigo? Antônio Fernando de Franceschi. Obrigado. Você vai dizer algo? Eu sei um pouco... Não sou bom, não, de falar, sabe? Mas eu, enfim, gosto muito de vir para cá, aqui. Já vim uma vez e gostei bastante. Agora ainda com nosso amigo de tanto tempo e também o nosso outro bom amigo. E, enfim, eu não sei se eu sei fazer direito isso, não, mas, de todo modo, eu acho que eu quero ainda adiantar alguma coisa, mas ainda não, acho que eu não estou ainda muito acertado. Mas é sempre assim, não é? A gente tem que ir buscar, e eu gostaria que vocês também, ainda que fosse um pedacinho, gostassem também. Tá? Obrigado.